Muito bem, vamos lá, a gente se encontra no Daf Tzadik Gimel Amud Bet, na Mishnah lá embaixo. Fala, Mishnah. Amotzi ochalim pachot mikashur bekli, patur afalakli. Alguém que tirou de casa para rua comida, e ele tirou uma quantidade menor do que o shiur que é proibido, certo? Que não é uma proibição da Torá, uma proibição de Rabanan. Por exemplo, ele tirou metade de um kazait de pão, ele é patur. Agora vem a Mishnah e fala para a gente que não só pela comida ele é patur, caso ele tenha tirado essa comida num prato, por exemplo, que se ele tirasse o prato por si só, de casa para rua, ele seria hayav. Se esse prato está segurando a comida e a comida não tem shiur, ele é patur também pelo kli. Por quê? Shakli tfelalo. Porque o prato ele é secundário para a comida, e quando a gente analisa o que esse cara tirou de casa para a rua, a gente vai analisar só a comida. O prato que está segurando a comida, a gente não vai analisar ele por si só. Ele é secundário, ele é bater, ele se anula perante a comida, a gente analisa só a comida. Então, se a pessoa tirasse o prato por si só, seria hayav. Mas já que ele está usando o prato para segurar a comida e na comida não tem shiur, o prato é anulado ante a comida e a comida por si só é patur. Então ele é patur tanto pela comida quanto pelo crime. Etachai bamitá, se alguém vivo, certo? Um cara estava deitado na cama e alguém doente, por exemplo, ou algo do tipo, ou está alguém deitado na cama e levaram ele para fora. Então vieram duas pessoas, ou uma pessoa e carregou o cara em cima da cama para fora de casa. Patur afalamitá shamitat felalo. Pela pessoa que você tirou de casa para a rua, é patur. Tem uma regra que a gente vai ver logo no próximo mudo, que diz, Achai nose etatzmo. Alguém que ele é vivo, ele se carrega, certo? Se eu pego, por exemplo, você carrega alguém de 80 quilos, por exemplo, pega uma pessoa de 80 quilos, se você carrega ele, não é igual carregar uma mala de 80 quilos. A própria pessoa, ele se carrega. Tem algo na natureza do ser humano, na natureza do mundo, que a pessoa, mesmo que ele tenha 80 quilos, alguém que carrega ele não está carregando 80 quilos, a própria pessoa carregada, de certa forma, se carrega. Então, é como se duas pessoas estivessem tirando ele de casa, a pessoa que está carregando e a pessoa que está sendo carregada. Então, alguém que leva uma pessoa, carrega uma pessoa de casa para a rua, uma criança, por exemplo, é um isur só de Rabanan, porque é como se duas pessoas estivessem carregando ele de casa para fora. Então, alguém que pegou uma pessoa deitada na cama e levou junto com a cama para fora, a cama por si só, geralmente, se eu levar uma cama de casa para a rua, seria hayab. Mas se eu levar uma cama com uma pessoa em cima, a pessoa que está deitada na cama, a cama se anula ante a pessoa que está em cima dela, e aí eu sou patur também pela cama, porque a cama é tefilá para a pessoa. Do mesmo jeito que eu sou patur pela pessoa que estou levando para fora, porque a chai no a pessoa vive, ele se carrega, e aí são duas pessoas carregando junto, a cama também fica anulada por essa pessoa. Etamet bamitá, mas se eu pegar alguém, se tiver alguém morto em cima da cama e eu levar um morto para fora em cima da cama, hayav. Nesse caso, eu sou hayav, porque a cama aqui hayav, vamos ver. Se é pelo morto, se é pela cama, a gente vai ver melhor na Gemara. Deixa eu ver se Rashi já explica isso aqui. É, não. O morto por si só é real por ter tirado ele da cama, da casa. A gente já vê a cidade de Rabi Shimon. O morto, a cama aqui, mesmo que ela seja anulada para o morto, o próprio corpo do morto que você levou para fora, você é Hayav, porque o morto ele não tem vida, então não se carrega, você está levando para fora de casa sozinho, é Hayav. Vechen kazait minamet, assim também se alguém tirou um kazait do morto, o corpo do morto impurifica o ambiente onde ele se encontra, e mesmo um kazait do corpo do morto, a quantidade de um kazait também impurifica o ambiente. Então, se eu tenho um kazait de um morto dentro da casa e um Cohen quer entrar, eu preciso tirar esse kazait de casa para o Cohen poder entrar lá. Então, alguém que pegou um kazait e levou para fora também é hayab. Ve kazait mina nevelá, assim também kazait de um animal que ele é nevelá, um animal que morreu sem shritá, também que também impurifica as pessoas, também esse é o shiur que impurifica, consequentemente esse é o shiur que é hayav, alguém que tira de casa para a rua, e se o sheretz, um réptil, ele impurifica com um shiur menor, já com o shiur de adashá, que é o tamanho de uma lentilha, que é um tamanho menor, isso já impurifica. Alguém que levou isso de casa para a rua, ele é hayav, Rabi Shimon poter. Rabi Shimon fala que todos esses casos a pessoa é patur,
porque a gente vai ver que não tem utilidade nenhuma. Isso que eu levo algo impuro de casa para a rua é para que a impureza não fique dentro de casa. Eu não quero essa impureza fora, eu não quero essa impureza na rua. Eu quero tirá-la de casa. Então, eu não tenho realmente necessidade de levá-la para fora, eu só quero tirá-la daqui. De acordo com o Rabi Shimon, a gente vai ver na Gemara, isso é chamado de melachá shinat tzricha legufá. Eu fiz uma melachá que eu não preciso do objetivo dela, eu não preciso do resultado dela. O resultado que é o morto fora de casa, eu não preciso disso. Eu só preciso que ele saia de casa. Eu não ganhei nada com o morto fora. Por mim, se não tivesse morto, melhor ainda. Isso que eu levei ele para fora e agora a casa está limpa, não é considerado uma melachá de acordo com o Rabi Shimon, por isso é patur. Vamos ver melhor na Gemara. Tana Rabanan, fala Braita. Amotzi ochalim kashiur. Alguém que tirou de casa comida, um casai de pão, por exemplo. Bekli, em Bekli, Hayav, mesmo que seja num prato, algo do tipo, é Hayav. Hayav alochalim ou patur alakli. Alguém que tirou comida, que tinha shiur de comida, shiur de casai, que estava num kli, estava num pote, num prato, ele é Hayav pela comida, mas não pelo kli, porque o kli, como a gente viu na Mishnah, ele é anulado, ele é tafel perante a comida. Porém, se isso que eu tirei o pão em cima do prato, por exemplo, dentro do potinho, não é porque é onde eu guardo meu pão, e aí eu estou levando o pão para fora, eu levei o pão em cima de um prato, por exemplo, porque eu preciso do prato também. Ou seja, eu estou usando agora o prato para carregar o pão. Mas a verdade é que lá fora eu vou tirar esse pão e vou usar o prato por si só. Se eu preciso também do prato lá fora, então o prato não é só tapete para o pão. Ele tem uma utilidade por si só. Se ele tem uma utilidade por si só, você reabre também pelo prato. Então, se eu pegar um prato, colocar em cima dele uma fatia de pão e levar de casa para a rua, tem duas situações. Se eu não preciso do prato, eu estou usando o prato só para apoiar o pão, é um rio só. Mas se lá fora eu vou precisar do prato por si só, não para o pão eu vou comer, mas o prato eu vou usar para alguma outra coisa, então eu sou real por cada um desses objetos. Shma Miná, a gente pode concluir daqui. Ochel shnei zeitei chelev ve'elem echad chayav shtaim. A priori a gente vê daqui, que alguém que ele faz duas vezes a mesma proibição ao mesmo tempo, ele é chayav dois. Aqui eu tirei de casa, a melachá que eu estou fazendo é a melachá de otzá, tirar de casa para a rua. Agora eu tirei de casa para a rua o pão e o prato. A nossa braita dividiu em dois. Olha, você fez duas melachotas de otzá. A gente vê que se eu faço no mesmo ato duas vezes a mesma melachá, eu sou real por cada uma e uma. Então, a priori, alguém que comeu dois zeitinhos de relev, alguém que relev é sebo, esqueceu que não pode comer, belém errado, ele esqueceu que não pode comer, e aí ele comeu dois zeitinhos de relev, que cada zait por si só é proibido. A priori, eu sou real dois. Isso daqui é incomum, a gente não encontra isso. A priori, se eu fiz a mesma proibição, mesmo que eu fiz ela duas vezes, eu fiz em um ato só, deveria ser real, só uma. אמר ששת, חבר מסכימה, כגון ששגג על האוכלים והזיד על הכלי. Fala, Sheshe, não, aqui que está escrito que eu sou reav pelo kli, isso que está escrito que eu sou reav também pelo prato, está se tratando que com relação à comida, eu esqueci que Shabat eu não posso levar a comida de casa para a rua. O prato eu sabia que é proibido levar de casa para a rua, mas a comida eu achava que não tinha problema nenhum. Então, isso que eu sou reav pelo kli é porque não tem rio sobre a comida. Com certeza, se eu sabia que os dois eram proibidos, eu vou ser real só um, porque é um ato só, é uma melachá só. Mas está se tratando aqui que eu esqueci que era proibido levar a comida de casa para fora. Então, com relação à comida, eu não sou real, foi shoguei. Mas o prato eu sabia que era proibido. Por isso, sobre o prato, eu sou real. Matki Ravashi, a afalakli katani. Pergunta Ravashi, mas está escrito afalakli. Mesmo sobre o kli eu sou real. Ou seja, eu sou real tanto pelo pão quanto pelo kli, quanto pelo prato. Parece que tem aqui dois riuvim. Então não dá para falar que está tratando que o pão eu me confundi, achei que não tinha problema e não sou real. Eu sou real só pelo prato. Porque está escrito que eu sou real também pelo prato. Parece que são dois riuvim. Ela maravashi que gonche shagag bazeu bazé, venodalo, vechazá, venodalo, pergunta de Rabi Yochanan ben Lakish. Eu falo abaixo o seguinte, está tratando que o quê? Que realmente eu me confundi nos dois. Eu esqueci que é proibido tirar coisas de casa para a rua. E eu tirei um prato com o pão em cima, quando eu tenho necessidade dos dois lá fora. Agora, eu fiz os dois sem querer, e depois que eu levei lá para fora, primeiro eu lembrei que não pode tirar pão, e depois eu lembrei que não pode tirar o prato.
A pergunta é, o ponto da discussão aqui é o seguinte, será que o fato que eu lembrei que o pão é proibido e só depois eu lembrei que o prato também é proibido, ou seja, eu lembrei em duas etapas, em duas vezes, isso faz com que tenha dois Reuvi ou não? Essa é a questão. Se o fato de eu ter lembrado um e depois lembrado do outro faz com que sejam duas proibições por si só, eu sou Hayav dois korbanot, ou se não, o fato de eu ter lembrado um e depois ter lembrado o outro não faz diferença, porque eu vou de acordo com o ato. No ato, os dois foram feitos ao mesmo tempo, depois eu lembrei deles, mesmo que eu lembrei deles separadamente, eu vou ser Hayav de qualquer jeito. Essa foi uma discussão entre Rabbi Yochanan e Lakish, e essa é a questão aqui, se é Hayav 2 ou Hayav 1. Se o fato de eu ter separado entre as memórias divide em dois ou não. Etachaiba mitapa durava mitá. A gente falou que se eu peguei alguém vivo, fora de casa, eu sou patur também pela cama. Pela pessoa eu sou patur porque a Chai no Setatzmo, ele se carrega junto, então é como se eu e ele tivéssemos carregado ele para fora, duas pessoas fazendo uma melachá só, é patur, e a cama é anulada perante a pessoa. Lima matiti rabinata nível rabanana, a priori a nossa Mishnah vai de acordo com rabinata, e não banana, detalhe, está ensinando para o seguinte, a motzi behemah chayava of lereshut rabim, ben chaim ben shchotim chayav. Tá na cama e fala, olha, se eu pego um animal, behemah chaya yof, qualquer tipo de animal, e levo de casa para a rua, tanto vivo quanto morto, eu sou chayav, certo? Eu carreguei o animal para fora, eu sou chayav. Rabinata não era, shchotim chayav, ela chaim batut, shachai não sei datzmo. Rabinar fala que não. Se o animal está charrut, se o animal está morto, é só um pedaço de carne que eu levei para fora, aí realmente eu sou hayab, porque eu levei um pedaço de carne de casa para fora, eu sou hayab. Mas se o animal está vivo, no animal a gente fala também o din, que é a hain, não sei, que o animal vivo, ele também se carrega, em parte. Eu não estou carregando o animal sozinho para fora, o próprio animal que está sendo carregado está participando do carregar. Então, são duas pessoas, a pessoa e o animal, fazendo uma melachá juntos, por isso são dois fazendo uma melachá junto, é patur. Ou seja, a gente encontra que, de acordo com o Rabi Natan, achai no tatzmo. Então, será que a nossa Mishnah que falou que alguém que leva alguém, carrega uma pessoa de casa para a rua, ele é patur, será que isso é só de acordo com o Rabi Natan, que falou achai no tatzmo ou não? Amarava, filho tem Rabanan. Falava que não, mesmo o Rabanan concorda. עד כאן לא פליגי רבנן לדרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף דמשל ותנף שיו, אבל אדם חי נושא את עצמו. Fala Rava, não. Toda discussão entre Rabi Natan e Rabanan, se a gente fala Chai no Setatzmo ou não, é com relação a animais. Com relação a animais, Rabi Natan fala, olha, a Chai no Setatzmo, o animal também se carrega, e Rabanan fala, não, o animal ele se joga todo para baixo, ele coloca todo o peso dele, ele não participa do carregar. Mas com relação a pessoas, todo mundo concorda que a Chai no Setatzmo. Então, com relação a pessoa mesmo, Rabanan concordam que a própria pessoa sendo carregada, ele tem parte no carregamento do peso, certo? É igual uma criança que está carregando no colo, quando ela adormece, por exemplo, que ela não tem consciência, ela fica mais pesada, se sente mais peso. Essa é uma regra geral que também Rabanan concordam, por isso a nossa Mishnah, que está falando sobre carregar um ser humano para fora, Rabanan concordam que a Chai no se etatzmo. Amar leiravada barahava leirava, perguntou Ravada barahava para Rava, veadetnan. Está ensinando a Mishnah o seguinte, ben betera matir basus. É proibido vender, alugar, é proibido alugar ou emprestar animais para goim, porque existe a suspeita de que ele vai usar esse animal no Shabat, para fazer uma melachá no Shabat, e nós temos uma mitzvah de cumprir Shabat, e uma das mitzvot de cumprir Shabat é de que nosso animal também não trabalhe no Shabat, certo? O animal da pessoa também não pode fazer melachá no Shabat, então se eu tenho um boi, por exemplo, que serve para arar a terra, eu não posso emprestar um lugar ele para um goi, porque se o goi usar ele Shabat, é como se ele estivesse usando o meu animal no Shabat, e eu tenho a obrigação de fazer com que o meu animal também descanse no Shabat. Porém, fala bem beteira, que sus, o cavalo, é permitido emprestar ou alugar para um goi sem problema nenhum. Por quê? Porque mesmo que o goi cavalgue sobre o animal, não tem proibição da Torá. Por quê? Porque um sus, um cavalo que está carregando uma pessoa, a priori ele está carregando, ele está fazendo uma melachá, mas já aqui a Chai no Setatzmo, a pessoa que está em cima do cavalo, cavalgando, ela também se carrega, não tem aqui uma melachá da Torá. Por isso, sus, o cavalo, é permitido emprestar ou alugar para um boi. Vetana ben betera matir besus, mipnei sheu ose bo melachá shin chavim alav chatat.
E o motivo de Ben Betera que permite alugar ou vender um cavalo para um goi é por quê? Porque o cavalo carregar alguém é uma melachá que não é Hayav Hatat. Por quê? Porque a pessoa que está em cima do cavalo se autocarrega também, então o cavalo não está segurando a pessoa sozinho. Isso foi o Ben Betera. ואמר רבי יוחנן בן בטרה ורבי נתן אמרו דבר אחד. E Rabi Yohanan falou que Ben Betera e Rabi Natan, que falou Achai Nosei Tatzmo, os dois falaram a mesma coisa, os dois concordam que Achai Nosei Tatzmo. Certo? Os dois concordam que a pessoa autocarrega também, ele tem participação no carregar. Via Mardelo Pligra Raminatan, né? Beberremacheiavó, Meshum de Meshar Vetinavshai, o Maiare Ben Betera Raminatan, Vea Marta Filho Rabanan Modu. Por isso, pergunta a Gamara, olha, se você está me dizendo que a discussão entre Rabinatan e Rabanan é só com relação a animais, mas pessoas, Rahamim, concordam que a Chai no Setatzmo, por isso a nossa Mishnah aqui falou que se eu carregar uma pessoa de casa para a rua, eu sou patur, porque a pessoa sendo carregada também está se carregando. Se você está falando que Rabanan concordam com relação a pessoas, que a Chai no Setatzmo, então por que Rabi Yohanan falou que Ben Betera e Rabi Natan falaram a mesma coisa? Aí Ben Betera está falando sobre um cavalo, o cavalo é cavalgado por pessoas. E Rabi Yohanan está falando que o que Ben Betera falou que a Chai no Setatzmo com relação a uma pessoa é a mesma linha de Rabi Natan. Mas parece que Rabanan discordam mesmo com relação a seres humanos. Então parece daqui, de acordo com Rabi Yohanan, parece que Ben Betera e Rabi Natan falam que a Chai no Setatzmo, e se uma pessoa andou a cavalo, cavalgou, o cavalo não fez uma melachá de oraita, porque a pessoa se carrega, mas Rabanan discordam, e mesmo sobre pessoas Rabanan vão falar que não se diz a Chai no Setatzmo. Então a gente ficou com uma contradição. Rava falou que Rabanan concordam com relação a pessoas que a Chai no Setatzmo, mas de Rabi Yohanan parece que não. Parece que Chai no Setatzmo, mesmo com relação a pessoas, é só a opinião de Ben Betera e Rabi Natan, e não Rabanan. Responde a Guimará que amar Rabi Yohanan besusa meiuchad leofot. Fala a Guimará, não. Essa frase de Ben Betera, isso que Ben Betera falou, que o cavalo, que eu posso alugar ou emprestar um cavalo para um goi, que não tem problema, porque mesmo que o cavalo carregue alguma coisa, essa coisa está se carregando junto, e falou Rabi Yohanan que isso daqui é só a linha de Rabi Natan, que é Chai no Setatzmo, mas de acordo com Rabanan, não. Mesmo aqui está se tratando sobre animais, está se tratando sobre um cavalo que ele é feito para carregar pássaros. Eles tinham na época, como a gente vai ver agora na continuação rapidinho, cavalos que eram feitos para carregar pássaros. Nesse caso, só de acordo com Ben Betera e Rabi Natan, a gente fala Chai no Setatzmo, que o passarinho, a águia que se encontra em cima do cavalo, também se carrega e não tem aqui uma melachá da Torá. Mas de acordo com o Rabanan, se é um cavalo que, mesmo um cavalo que ele foi feito para carregar pássaros, também é proibido carregar os pássaros no Shabat, porque animais a gente não fala Chai no Setatzmo. Mas um cavalo que foi feito para carregar pessoas, que pessoas cavalgam em cima dele, mesmo o Rabanan concordam que não tem uma melachá da Torá. Pergunta Gmará, Mika Susa Meiuchad Leofot? Mika Susa Meiuchad Leofot? Será que tem um tipo de cavalo que foi feito para carregar pássaros? Ika Debei Vadam. Fala Gmará, sim, tem um tipo especial de cavalo que ele é feito para carregar pássaros. Alguém que saía para caçar, ele levava o... Ele saía para caçar, ele atirava ou tinha que assustar os animais para fazer os passarinhos voarem. Então ele tinha um cavalo que carregava algumas águias junto com ele, e essas águias ajudavam na caça. Então, a conclusão é a seguinte: animais não se carregam, de acordo com o Rabanan. E alguém que carregou um animal vivo de casa para a rua, ele é hayav, ele fez uma previsão da Torá. De acordo com Ben Betera e Rabi Natan, animais se carregam parcialmente. Então, se eu levei um animal vivo de casa para a rua, é como se duas pessoas tivessem feito a melachá, eu e o animal. Duas pessoas juntas não são hayavim. Pessoas, todo mundo concorda que se carregam. Mesmo o Rabanan concordam que pessoas se carregam. Esse din que a Chai no Setatzmo, com relação a pessoas, todo mundo concorda que ele é válido. Por isso, alguém que carrega uma criança acordada, certo? Dormindo é um pouco diferente. Alguém que carrega uma criança de casa para a rua, por exemplo, ou carrega uma pessoa de casa para a rua, ele não fez uma proibição da Torá, porque é como se o carregador e o carregado estivessem fazendo a melachá. Amar Rabi Yochanan Modé Rabi Natan Bekafut. Rabi Natan concorda que se o animal tiver
Amarrado, que não se fala Chai Nosei Tatzmo. Isso que Rabbi Natan falou, que é Chai Nosei Tatzmo, é só quando o animal está solto, ele está livre, então quando eu carrego ele, ele também participa. Mas se o animal está amarrado, está preso, aí Rabbi Natan concorda que todo o peso dele cai sobre a pessoa que está carregando, e aí é proibido pela Torá tirar ele de casa para a rua. Amar le Ravada bar Matan le Abaye, veanei parsai de que mande que fita e damo, veamar Rabbi Yochanan meter Rabbi Natan no davar errado. Pergunta a Gemara, olha, Parsai e os Parsim, eles eram pessoas meio preguiçosas e eles não andavam quase, eles só andavam a cavalo, burro, e eles realmente colocavam o peso inteiro deles para baixo. Então pergunta a Gemara, olha, se com relação a um animal ou uma pessoa presa, Rabbi Natan concorda que não tem Hainoset Atzmo, tanto com animais quanto com pessoas, não tem diferença, certo? Se eu pegar uma pessoa e prender ela, prender os pés, prender as mãos, também não se fala Hainoset Atzmo. Hainoset Atzmo só se fala quando a pessoa está livre ou quando o animal está livre. Os Parsim, que eles geralmente não andavam, eles não faziam esforço, eles se jogavam completamente em cima do animal, eles colocavam o peso inteiro em cima do animal. Será que aqui, nesse caso, de acordo com o Rabbi Natan, a priori, deveria ser Hayav? Então, por que Rabbi Yochanan falou que, de acordo com o Rabbi Natan, ele concorda com Ben Betera, que mesmo Parsiim, a gente fala Chai Nosei Tatzmo? Ou seja, a Gemara está perguntando o seguinte, Rabbi Yochanan falou que, de acordo com o Rabbi Natan, que Chai Nosei Tatzmo, isso é válido só se está solto, está livre, mas se está preso, não, porque quando está preso, todo o peso dele recai sobre quem está recarregando, porque os Parsim, que eles colocam todo o peso deles em cima do animal, porque no caso deles, Rabbi Natan concorda que não pode carregar eles, a priori, se ele coloca o peso inteiro deles, porque ele concorda que pode carregar eles, se ele coloca o peso inteiro dele sobre o animal ou sobre quem estiver carregando, deveria ser proibido. Não. Lá, com relação aos parsim, isso que eles colocam o peso deles inteiro sobre quem estiver carregando, não é que realmente eles não têm participação nenhuma. Eles têm participação, eles são só um pouco preguiçosos, mas não a ponto de excluir o din de Chai Nosei Tatzmo. De onde a gente vê isso? De al pardashta, de ratach malkalui, verait tlat parsi bekari. Fala, Gemara, olha, teve um desses parsim, um desses persas, que certa vez o rei ficou bravo com ele, e o cara correu 3 passot, o cara correu uns 14, uns 12 quilômetros a pé. Ou seja, você vê que os parsim, eles conseguem correr, eles têm força. Eles são um pouco preguiçosos, então ele coloca o peso dele em cima do animal, mas não a ponto de não ter o din de Chai Nosei Tatzmo. Então, a conclusão aqui da Gemara é que a gente tem um din chamado Chai Nosei Tatzmo, a pessoa ele se autocarrega, ele participa do carregar. Então, se eu levar uma pessoa de casa para a rua, eu sou patur, porque é como se eu e ele estivéssemos carregando ele. Temos só algumas discussões, alguns pontos que não são exatamente, alguns pontos discutíveis. Com relação a animais, de acordo com o Rabbi Natan, Chai Nosei Tatzmo também, de acordo com o Rabbanan, não. E alguém que está preso, um animal que está preso, certo? Que está com as pernas amarradas, ou alguém que está dormindo, por exemplo, aqui tanto o Rabbanan quanto o Rabbi Natan concordam que não se diz a Chai Nosei Tatzmo. Chai Nosei Tatzmo é só quando ele está solto e consciente. E também alguém que tirou um morto de casa para a rua, ele é Hayav, porque o morto não tem consciência para se autocarregar. Amarava Barbachan, Amarav Yochanan. Vamarav Senhor Shimon Lakish. Poter Ayara Bishimon, Af Bermotzi Tamet Lekovro. Foi dito na nossa Mishnah o seguinte: alguém que tirou o morto de casa para a rua, ele é Hayav, de acordo com o Rabiuda, que está naquela nossa Mishnah, e de acordo com o Rabi Shimon, ele é Patur. Por que de acordo com o Rabi Shimon, ele é Patur? Porque o Rabi Shimon tem uma regra que diz: Melacha Sheinat Tzricha Legufá Patur Alea. De acordo com o Rabi Shimon, uma melachá, se eu faço uma melachá, mas eu não preciso do resultado dela, eu fiz essa melachá só para me livrar de alguma coisa, mas eu não preciso do próprio resultado, eu sou patur. Então, no nosso caso, alguém que tirou o morto de casa para a rua, eu não preciso do morto na rua. Eu não preciso do resultado, do objetivo da minha melachá. Eu só preciso tirar ele daqui. Então, nesse caso, eu sou patur. Fala Agmará, que Rabi Shimon diz que ele é patur, mesmo que eu leve o morto para ser enterrado lá fora. A priori, se eu levo o morto para ser enterrado lá fora, eu poderia dizer, olha, não estou só querendo tirar o morto de casa, eu estou querendo colocar o morto num buraco específico. Mesmo assim, fala Agmará, que de acordo com a Rabi Shimon, eu sou patur.
porque eu não tenho nenhuma utilidade realmente do fato do morto estar enterrado. Eu não ganho nada com isso, digamos assim. Melachot de Shabbat só é chamado de melachá se eu ganhar alguma coisa com isso. Mas se eu não ganho nada com isso, então não é chamado de melachá. Outro exemplo, para entender um pouco melhor, se é proibido no Shabat cavar um buraco, certo? Se eu cavo um buraco, isso é um tipo de melachá chamado de choresh, é igual arar a terra. Quando eu aro a terra, eu cavo um buraco, isso é uma melachá. Rabbi Shimon fala o seguinte, olha, se eu não quero cavar um buraco, não faço questão do buraco, eu preciso de terra, eu preciso de, sei lá, 2 quilos de terra. Eu começo a cavar um buraco, mas não para fazer o buraco não me interessa, eu quero a terra. A Hofer Gumav Veinotzarech Ela Leafará, de acordo com o Rabbi Shimon Patur, alguém que cava um buraco, mas eu não preciso do buraco, eu quero a terra, de acordo com o Rabbi Shimon Patur, porque eu fiz uma melachá de cavar o buraco, mas a minha intenção não é o buraco em si, eu não tenho utilidade nenhuma desse buraco, eu não quero o resultado, eu quero a terra que eu estou pegando, de acordo com o Rabbi Shimon, é patur. Certo? Esse é o din de acordo de Rabbi Shimon, que melachá shenan tzricha gufá patur. Amarava, fala Rava, modera Rabbi Shimon, já vamos definir melhor qual o din de acordo com o Rabbi Shimon. Amarava, modera Rabbi Shimon, bemar lachkorbo, vesefer Torah likrotbo, dechayav. Rabbi Shimon concorda que se eu pegar uma pá para cavar, levar de casa para a rua uma pá para cavar lá fora, ou um Sefer Torah para ler ele na sinagoga, certo? Não tinha Sefer Torah na sinagoga, corona, fizemos um minyan na rua, não tinha lá Sefer Torah, eu peguei de casa e levei para a rua um Sefer Torah, Rabbi Shimon concorda que é hayab. Por quê? Porque eu preciso da pá lá fora para cavar, ou eu preciso do Sefer Torah lá fora para ler. Eu não estou querendo tirar isso de casa, eu estou querendo isso na rua. Fala com a Pshita, é óbvio. É óbvio que se eu levei um Sefer Torah para fora para ler, é óbvio que isso daqui é chamado de melachá. Se não, dianami melachá shenat tzricha gufai, ela melachá tzricha gufai, Rabbi Shimon não mais lá. Pergunta a Gemara o seguinte, olha, se digamos assim, Rava falou, se eu pego um Sefer Torah, levo para a rua para ler na Torá, isso daqui é Hayav de acordo com o Rabbi Shimon. Essa é uma melachá que eu preciso do resultado dela, eu preciso do Sefer Torah lá fora para ler nele. Então, é óbvio, porque se isso não for chamado de melachá shetzricha legufá, então o que é uma melachá que eu preciso dela? Então, olha, não entendi qual o reduz de Rava. Levar um Sefer Torah para fora para ler é um reduz que eu sou Hayav? É óbvio que eu sou Hayav. Porque se isso não for chamado de melachá, então o que é melachá? Fala, Gmará, mal detém, madeika legufó, legufá, que gonmar lotas velachfor, Sefer Torah legia velikrot, bo kamash melan. Fala, Gmará, o seguinte, olha, eu poderia pensar o seguinte, sempre que eu faço uma melachá, no nosso caso, por exemplo, uma melachá de otzá, eu levo uma coisa de casa para a rua. Tem aqui 2 resultados possíveis, tem 2 objetivos possíveis. Objetivo 1, que eu preciso do Sefer Torah lá fora, ou seja, uma necessidade minha, pessoal, da pessoa. Segundo objetivo, o Sefer Torah tem que estar lá fora, por algum motivo, para eu conseguir consertar ele, por exemplo. Eu preciso de luz para poder consertar o Sefer Torah. O Hidush de Rava é o seguinte, eu poderia pensar que para Rabbi Shimon só é chamado de melachá se tanto a pessoa, quanto o objeto precisam desse ato. Então, se eu levei um Sefer Torah para fora de casa, eu só vou ser Hayav se eu preciso ler o Sefer Torah fora, e o Sefer Torah também tem alguma utilidade nisso que ele foi posto para fora, que agora eu vou poder ter mais luz para consertar ele. Então, precisa ser uma melachá que tanto eu, que fiz a melachá, quanto o objeto com o qual foi feita a melachá, os dois têm alguma utilidade. Vem Rav Mekadesh para a gente o seguinte, que melachá shetzricha legufá, de acordo com o Rabbi Shimon, uma melachá que eu sou hayav sobre ela, de acordo com o Rabbi Shimon, é uma melachá que tem utilidade para a pessoa, mesmo que para o objeto não tenha. Então, se eu quero ler no Sefer Torah, eu quero levar ele lá para fora, para o Sefer Torah, a priori, não faz diferença nenhuma se ele ficasse em casa ou fora, não teve nenhuma mudança essencial. Não fiz nenhum conserto, nenhuma mudança nele, mesmo assim eu sou Hayav, porque melachá shetzricha legufá, de acordo com o Rabbi Shimon, é uma melachá que a pessoa que está fazendo a melachá precisa disso. Então, se eu levei o morto para fora, por exemplo, mesmo que eu enterre o morto em algum lugar, no fim, eu mesmo que tirei o morto de casa não tive utilidade nenhuma. Eu não faço questão do morto fora, não faço questão do morto enterrado, eu não ganho nada com isso.
Tá bom que o morto ganha alguma coisa, mas a melachá só é chamada de melachá se a pessoa que fez o ato tem algum proveito disso. E no caso de tirar o morto de casa para a rua, ele não tem proveito nenhum. Vamos mais um pouquinho que é esse assunto, a gente acaba. Aushava de Ava Bedruka. Conta que o seguinte, tinha um morto, alguém falecido que morreu no Shabat, e ele estava dentro de uma casa, estava em algum lugar, e era lá muito quente, e o morto estava começando a apodrecer. Shara Rav Nachman bar Yitzchak le'afuk ele Carmelit. Rav Nachman bar Yitzchak permitiu tirar o morto desse Reshut Yachid, esse lugar que estava muito quente, para um Carmelit. Certo? O Carmelit a gente falou que é um Reshut Arabim de Rabanan. Ou seja, é uma proibição aqui de Rabanan, de tirar de casa para o Carmelit. Rav Nachman bar Yitzchak permitiu tirar o morto para fora, de casa para o Carmelit, para evitar com que ele estrague e apodreça, para um lugar mais fresquinho. Amar le Rabbi Yochanan na rua de Mar de Ravan, Rav Nachman bar Yitzchak falou, Rabbi Yochanan para Rav Nachman bar Yitzchak, que man que Rabbi Shimon, você está seguindo que opinião? Isso que você permitiu levar o morto de casa para fora, você está seguindo a opinião de Rabbi Shimon, que falou na nossa Mishnah, que alguém que leva um morto de casa para a rua, ele é patur, porque é uma melachá shinat gufá, uma melachá que eu não tenho utilidade nenhuma nela. Ema de patar Rabbi Shimon, mechiuv chatat, isura da brana, minha eica. Fala, Gmará, olha, Rabbi Shimon, ele falou que é patur, michatat, é patur, não tem korban, não tem uma proibição da Torá, ou seja, é patur avalassur, é proibido, é patur, ele está isento pela Torá ele não fez proibição nenhuma, porque o morto que é levado de casa para a rua não tem utilidade nenhuma no morto fora de casa, é patur de hatat, não tem o korban hatat, a valassur, mas é uma proibição de Rabanan. Então, como se liberou levar o morto para a rua? Tá bom que, de acordo com o Rabi Shimon, alguém que levou o morto para a rua, ele não fez uma proibição da Torá, mas miderabanan é proibido fazer isso. Então, por que se liberou? Amarle Elokim de Ail Beyait. Falou Rav Nachman bar Yitzchak, Eloquim é uma linguagem de promessa, tipo, eu juro que é permitido, de ait ben at, que você mesmo vai lá e faça isso, certo? Rav Nachman bar Yitzchak falou, não, o que eu permiti é com certeza permitido, não tem dúvida, e você mesmo, se quiser ir fazer isso, pode. Vefilo Rabiuda, não só de acordo com o Rabi Shimon, que falou que uma melachá que eu não preciso do objetivo dela é patur, mesmo de acordo com o Rabiuda, que fala que uma melachá que não precisa do objetivo dela é proibido pela Torá. De acordo com o Rabiuda, se leva um morto de casa para a rua, é proibido pela Torá. Mesmo de acordo com o Rabiuda, vai ser permitido aqui, fala Rav Nachman. Por quê? Fala Rav Nachman bar Yitzchak que eu permiti tirar esse morto, tirar o corpo da casa para o Carmelit, que é uma proibição de Rabanan. Ah, e daí? Se tem uma proibição de Rabanan, é proibido, porque ele permitiu de qualquer jeito, porque Gadol, Kvod Abriot, Dochet Lot Aseh Shebatorah. A gente tem uma regra que diz que Kvod Abriot, o kavod da pessoa, o kavod do morto, aqui no caso, ele dorre, ele empurra, ele é mais forte que um Lot Aseh da Torá, que uma proibição da Torá. Proibição, no caso aqui, a Torá fala para a gente que nós devemos ouvir Chachamim, Lot Asur Minasher Agidu Lecha. A gente tem uma proibição de não ouvir o que Chachamim falam, certo? Essa é uma proibição de Rabanan, que, quer dizer, tem uma mitzvah de Rabanan de ouvir Chachamim, de ouvir o Beidin, de ouvir Chazal. Alguém que não ouve Chazal, ele transgrediu uma proibição de Rabanan. Mas, se eu tenho uma situação de Kvod Abriot, se eu tenho uma situação de que alguém vai passar uma vergonha por causa disso, alguém vai ser, o kavod da pessoa vai ser prejudicado, é permitido transgredir uma proibição de Rabanan, certo? Aqui esse ideia é um pouquinho complicado de definir o que sim e o que não, mas aqui no caso, a minha situação era a seguinte, por um lado eu tinha um morto que estava apodrecendo dentro da casa, por outro lado, tirar ele para o Carmel, então uma proibição de Rabanan, posso ou não posso? Então, pelo kavod do falecido, é permitido transgredir uma proibição de Rabanan, certo? Não é todo caso em que proibições de Rabanan são liberadas, mas de forma geral, se eu tenho uma situação em que a pessoa vai passar por uma vergonha muito grande ou vai ter um desprezo muito grande, é permitido transgredir proibições de Rabanan. Então, vamos parar por aqui. Só completando, por isso, Rav Nachman bar Yitzchak permitiu tirar o morto para o Carmelit. Para a rua, realmente seria proibido. Do Reshut Yachid para o Reshut Rabim seria proibido, mas tirar para o Carmelit realmente é permitido. Então, escolha.